Muito obrigado você que nos acompanha, você que está ligado conosco aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação. E hoje eu gostaria de fazer um comunicado muito especial. Lá em Taubaté nós temos a Fundação Dom Couto, já falei para vocês, eu agora tenho a graça de ser vice-presidente. Estou lá com o Padre Geraldo e a Lília, são duas pessoas que têm dado a vida pela Fundação. E nós temos algumas obras já funcionando e um trabalho muito especial que é o curso de restauro, onde pessoas estão tendo a oportunidade de fazer um curso do Senai, oferecido pela Fundação, para aprender a restaurar imagens. E a gente precisa de verbas, a gente tem alguns sonhos, né, de adotar cada vez mais obras sociais dentro de Taubaté, junto com a Fundação, e nós estamos fazendo um bazar beneficente para poder levantar fundos para ajudar nas obras da Fundação. Nos dias 16, 19 e 26 de novembro, repetindo, 16, 19 e 26 de novembro, acontecerá no Salão São Vicente de Paula, em frente à Igreja do Rosário, o primeiro bazar beneficente que se chama Fina Estampa. Olha que chique. Então nós teremos lá, você vai ter a oportunidade de encontrar roupas de muita qualidade. Eu tive a oportunidade de ver as doações que nós recebemos, também fiz algumas doações lá. São roupas excelentes, não é aquela mulambeira que às vezes a gente está acostumado a ver em bazar beneficente. Não, roupas de altíssima qualidade. E você pode ir lá adquirindo. Vai funcionar das 8 às 20 horas. Então se você puder, se estiver na região de Taubaté, dias 16, 19 e 26 de novembro, você é convidado para estar conosco neste bazar beneficente da Fundação Dom Couto. Lembrando que na próxima terça-feira eu estarei em Curitiba, nas livrarias catarinenses, né? Curitiba? Ai, meu Deus. Será que é curitibanos ou catarinenses? É essa rede maior que tem de livraria em Curitiba, da minha grande amiga Lídia. Eu acho que é catarinense. Não, curitibanas. Desculpa, não lembro. É nessa rede grande que tem de livraria. Eu estou velhinho já. Essa rede de livrarias grandes que tem em Curitiba, onde eu já fiz das outras vezes. É aquela mesma livraria. Com a minha amiga Lídia, nós estaremos aí. E depois, na quarta-feira, eu teria o prazer de estar na Feira do Livro em Porto Alegre. A partir das 19 horas, é isso? Em Porto Alegre? Curitiba também, a partir das 19. Melhor é o seguinte, entra no meu site www.fabiodemelo e lá você tem as informações necessárias para você participar ou em Curitiba do lançamento do livro Tempo de Esperas ou na Feira do Livro em Porto Alegre na quarta-feira, dia 2. Não se preocupe, já deixei um programa inédito, Direção Espiritual, para a semana que vem. Vocês não vão ficar sem o programa, não. A Rosa Marlene da Silva escreve e diz assim: Padre Fábio, sou muito ansiosa, não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu vejo as tarefas de casa para fazer e começo a fazer uma, não termino. Já começo outra, chega ao final do dia e estou acabada e com a casa toda bagunçada. Sou aposentada, fico o tempo todo em casa e vejo muitos defeitos nas coisas, na casa, o tempo todo. Rezo o terço de cura e libertação, voltei na missa e estou procurando um caminho para seguir, mas tem hora que me bate um desânimo muito grande. Procuro fazer as coisas para que Deus não fique triste comigo. Como gerir a questão do tempo e do desânimo? Duas questões muito ligadas, né? A organização do tempo e a dinâmica para poder fazer esse tempo dar certo. Eu sempre digo assim, Marlene, Rosa Marlene, que na nossa vida, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter que ir entrando na dinâmica das novas fases, né? Se você está aposentada, é natural que você tenha muito tempo disponível e corra o risco de não saber ocupar esse tempo. Por quê? Porque quando a pessoa perde as atividades que tinha, ela corre o risco de não saber mais organizar-se a partir dessa nova fase da vida. Então precisa ter muita sabedoria. E essa sabedoria, ela vem justamente com o exercício. Não tem como você ler um livro para organizar o tempo. Você precisa ver o seu dia, olhar para ele
o que é importante você fazer e você estabelecer metas. Aliás, isso é muito importante para todo idoso. Sempre falo isso para minha mãe. Tenha rotina, dona Ana, porque senão a cabeça vai ficando ruim. Guarde o remédio sempre no mesmo lugar. Procure ter a disciplina de fazer as coisas sempre na mesma hora, porque aquilo vai ser incorporado à dinâmica do dia e à dinâmica dessa nova fase da vida, em que você não tem tantas atribuições mais, mas muitas vezes não consegue aproveitar o tempo. Então, veja bem, quando eu não sei administrar o meu tempo, eu corro o risco de chegar ao final do dia com aquela sensação de fracasso. Meu Deus, eu poderia ter feito isso e não fiz. Meu Deus, eu poderia... Está vendo como uma coisa está ligada, diretamente ligada com a outra? Então, muitas vezes, a exigência de olhar e só ver o defeito está diretamente ligada à incapacidade de tomar iniciativa e de resolver as situações. Então, faça um exercício muito simples, dona Rosa, todos os dias. Estabeleça as suas metas. Então, até a hora da manhã, eu quero deixar esse canto da minha casa limpo. E dedique-se àquilo. Não desperdice forças. Vai lá, vai organizando. E tem outra coisa. Não precisa ficar estressada porque não conseguiu fazer tudo, né? Para isso, a senhora tem todo o tempo do mundo, já que a senhora não tem mais atividades, já não tem mais compromissos fora. Então, estabeleça as metas, mas também saiba conviver com o momento em que essas metas não foram totalmente cumpridas, sem que isso cause uma ansiedade para a senhora. É interessante, né, como quanto mais a vida vai ficando corrida, maior é a nossa dificuldade de lidar com o tempo. Quanto mais a gente avança nessa correria louca que a gente vive, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, maior é a insatisfação com os resultados. E isso é natural. Porque a gente corre o risco de viver o momento presente com tanta ansiedade que nós não o qualificamos. Então eu fico posicionado no presente, mas com a cabeça no futuro. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ou então, eu deixei de fazer aquilo passado, né? A articulação dos 3 tempos. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E, consequentemente, porque estou dividido entre passado e futuro, eu perco a dinâmica do momento presente. E a sabedoria nos ensina que o único tempo que existe é o presente. Mas, infelizmente, nós nos perdemos nesses tempos imaginários. Em um que é memória, porque o passado é uma memória em nós, e no outro porque é uma perspectiva. Então, quando o ser humano não sabe posicionar-se entre memória e perspectivas, ele perde o bonde da história. E muitas vezes, às vezes eu estou aqui, ora, para fazer isso que eu preciso, mas a minha cabeça está tão povoada de memórias e perspectivas, isso é, passado e presente, que eu não tenho condições de fazer o que eu preciso fazer. E isso, minha gente, é uma característica nossa. É uma característica do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, que está mergulhado num mundo absolutamente rápido, com muitas informações, com muitos atrativos, com muitos estímulos. Então é muito difícil. Às vezes até o descanso. Por que muitas vezes nós não dormimos bem? Porque nós estamos cheios de memórias e cheios de perspectivas. Então a gente deita na cama, a gente tem a dificuldade de viver o momento presente, que é o descanso. Então a gente tem a dificuldade de quebrar o poder da memória e o poder das perspectivas. A gente não consegue mergulhar no momento presente e aí a gente não consegue descansar. Quantas vezes, eu não estou falando isso porque eu li nos livros não, viu minha gente? E nem porque estou livre disso. Eu já cheguei à conclusão de que de madrugada eu tenho só 10% da minha inteligência. Se eu contar para vocês as coisas bobas que me preocupam de madrugada, quando de vez em quando eu acordo, que depois quando eu reflito sobre aquilo, meio-dia, 1h da tarde, eu tenho vergonha. Agora eu não sei porquê. O meu mecanismo é esse. Acordo no meio da noite e fico pensando tanta coisa boba, tantos absurdos, sabe? Que eu fico preocupado com coisas tão idiotas. O que é isso? Eu estou perdendo a oportunidade de, na hora, fazer o que eu tenho que fazer. Dormir. Né? Não, fico lá com a cabeça cheia.
E isso está diretamente ligado ao estilo de vida da gente. Então nós precisamos, muitas vezes, desligar as tecnologias, a gente precisa dar um pouco mais de tempo para o descanso da gente. Vai entrar no quarto, não precisa ficar ligando essa televisão toda hora. Conviva um pouco mais com o silêncio. Antes de dormir, pegue um livro. O livro vai dando sono. O livro é uma terapia para poder te descansar, te distrair um pouco, te desligar daquele contexto pesado que às vezes você passou o dia inteiro. Você entra na história daquele livro, é como se você pudesse fazer uma purificação de tudo aquilo que está pesando sobre você. Oração é isso. A oração é o momento em que nós vamos fazer uma purificação de tudo aquilo que nos intoxicou ao longo do dia. Eu não posso ir dormir com as toxinas do dia, com as palavras que me feriram, com as coisas ruins que eu ouvi, com tudo aquilo que foi aborrecimento, que não é pouco. A vida da gente tem muitos aborrecimentos o tempo todo. E aí a gente vai descobrindo que se a gente se exercita nessas técnicas disciplinares, e a oração é também uma técnica disciplinar, nós vamos aprendendo a colocar os tempos nos seus devidos lugares. Uma coisa é certa: quem insiste em trazer para o presente o passado e o futuro e ficar mergulhado nessa mistura, vai ter muita dificuldade de articular com qualidade a própria vida. Essa também não quer ser identificada. Ela diz que está tendo um relacionamento, que ela já namora há 3 anos, mas que a mãe do namorado faz de tudo para atrapalhar. E ele acaba sendo muito manipulado por ela. O que deve fazer nessa situação? Minha filha, um conselho que eu te dou. Se você identifica que o seu namorado não tem maturidade para desligar-se da mãe, fuja. Porque eu já vi histórias... Ficou parecendo trágico? Não. Não, né? Não tem como. Ou ele vai decidir por amadurecer e ser capaz de assumir-se como pessoa, tendo a influência positiva da mãe, que é normal, todos nós temos a influência da nossa mãe, mas essa influência precisa ir modificando ao longo do tempo. A mãe tem uma influência sobre a criança muito grande. À medida em que essa criança fica adolescente, essa influência vai modificando, até que chega na fase adulta, que isso tem que ser uma relação extremamente saudável, não pode ser de posse. Agora, aliás, o que é de mãe que precisa reconhecer isso, que precisa dar esse passo na maturidade, saber que estão prejudicando os seus filhos no momento em que estão querendo ditar as regras da vida deles. Quantos casamentos, minha gente, não dão certo por causa da presença insistente de sogras dentro do contexto do novo lar. Como é difícil para um homem, sobretudo para o homem, amadurecer e ser capaz de assumir o próprio casamento se ele tem uma mãe o tempo todo manipulando. Nenhum casal suporta, vai ficar muito difícil. Então, por favor, antes de casar, perceba se ele já está devidamente posicionado na relação com a mãe, que tem que ser de respeito a vida inteira, de carinho a vida inteira, mas mãe não pode ficar mandando nos filhos. Quando o filho casa, ele precisa ser homem o suficiente para assumir a vida familiar dele, ele precisa ser homem o suficiente para assumir a esposa, os filhos que virão, e tendo ele uma dependência doentia com a mãe, vai ser muito difícil, porque isso vai prejudicar mesmo o relacionamento dele com a família. Que aí é uma questão de amor, né, minha gente? Só quem ama deixa livre. O amor de mãe pelo filho pode ser doença, sim. Pode virar neurose, sim. É a coisa mais bonita que existe, é o amor de uma mãe pelo filho. Mas se não cuida, isso vira neurose. Se a mãe se apega demais ao filho, ela corre o risco de adoecê-lo do ponto de vista afetivo. Porque o filho não vai amadurecer.
ele vai ficar o tempo todo dependente, ele vai ficar o tempo todo necessitado da aprovação da mãe. E isso não é saudável para a vida humana. E a natureza é muito sábia. Você não vê um bezerrinho grudado na mãe depois que ele deixou de necessitar dos cuidados que antes ela exercia na vida dele. Falei, padre, mas nós não somos vaca nem bezerros, né? Tudo bem, eu não estou dizendo que é assim. Estou dizendo que a natureza pode nos ensinar que há um momento da vida em que a autonomia é necessária. E nós não estamos falando apenas de autonomia física. A autonomia física a criança alcança logo. 4, 5 anos e ela já está andando e indo para onde ela quiser. Claro, sob o domínio do pai, o pai não deixa ir sozinho. Depois vai ficando adolescente, você vai perdendo esse controle físico, de ter o filho do lado, de saber... Claro, tudo isso, cuidado, vai ajudar. Eu gosto de saber onde está meu filho. Você tem todo o direito. Gosto de ter notícias, onde ele foi, que horas chegou, é direito seu. Agora, vai chegar um momento da vida em que essa autonomia não será apenas física, será uma autonomia espiritual também, psicológica, afetiva, de o filho ter o direito de assumir-se na sua inteireza, com suas diferenças, sem ter a necessidade de estar o tempo todo nessa conexão de dependência com a mãe. Aí precisa ter sabedoria dos dois lados. Dos pais que educam os filhos para assumirem essa autonomia num determinado momento da vida, e dos filhos que reconhecem: mãe, por favor, a senhora está me prejudicando, eu quero sempre ter o amor da senhora, mas eu quero que esse amor seja equilibrado. Eu não posso permitir que a senhora ocupe na minha vida um espaço que já não é mais da senhora. Não é verdade? Porque quando esses papéis não são definidos, minha gente, isso gera um déficit pavoroso para a pessoa. A pessoa nunca mais dá certo na vida. Neste meu livro que eu escrevi, que ainda não publiquei, que se chama Orfandades, o Destino das Ausências, eu tenho um personagem muito interessante, é uma reflexão muito interessante, que ele começa assim: a pedra está posta, e no nome dessa lápide está o nome da mãe dele. E aí ele tem coragem de assumir que a morte da mãe dele representa para ele a maior dor e a maior alegria. E aí ele começa a contar. Por que para ele é a maior alegria também, além de ser a maior dor? Porque ele nunca teve condições de ser ele mesmo. Ele cresceu sob a sombra de uma mãe dominadora, ele cresceu sob a sombra de uma mãe que impunha todo um jeito de ser e que impossibilitava esse menino de crescer. Então, no conto, ele lamenta isso. Eu já não tenho mais o amor que me protegia e eu agora já não sei mais ser livre, porque já estou velho demais para alcançar e para ter desejo de seguir pelos caminhos da autonomia. Que a vida também é assim, minha gente. Chega um momento que a gente tem muita dificuldade de aprender a autonomia. A autonomia, quando ela não é ensinada no momento certo, a gente corre o risco de ficar imaturo a vida inteira, porque depois dá mais trabalho aprender. Ser livre é um aprendizado que precisa ser incorporado na vida da criança. É o que a religião precisa fazer em nós, né? Não é Jesus que dizia: a verdade vos libertará? Quantos mitos eu carreguei dentro de mim que me amordaçavam? A partir do momento que eu descobri que aquilo era um mito, que aquilo não era uma verdade, que aquilo era uma situação perfeitamente explicável pela ciência, assombração, por exemplo, né? Vampiros. Eu estava assistindo um documentário ontem sobre o vampirismo, cientificamente explicado em tudo. Por que naquela época diziam que existiam os vampiros? Por causa daquela enfermidade que tinha, por causa daquela... Enfim, coisas bobas, que às vezes nos amordaçam. O conhecimento que a gente passa a ter de uma determinada situação, ele nos torna capazes de sermos livres diante daquilo que antes nos amordaçava. Agora, essa liberdade, ela vai sendo aprendida aos poucos. Ser livre
é você ter condições de ser você mesmo, de lidar bem com você, de lidar bem com as pessoas que estão com você, e de fazer da experiência humana uma experiência que vale a pena. Aquele que é amordaçado, aquele que está preso sempre nele mesmo, ele tem dificuldade de ser com o outro. E por isso que nós não podemos. Quando você traz alguém ao mundo, você tem que ter consciência de que você será a guardiã deste dom. Toda criança tem o dom de ser livre, de crescer com liberdade, com maturidade, de saber escolher as coisas certas. Liberdade é isso, é uma pessoa ser capaz de escolher a melhor parte, sem estar escravizada e sem ser condicionada a optar pela parte ruim, porque ela não é livre. Quantas pessoas na vida optam pela pior parte justamente porque não são livres para escolher, não sabem escolher. E isso é aprendizado, minha gente. Sempre digo isso, a nossa fé, a nossa religião nos ensina essa liberdade interior. Não existe nenhuma regra que esteja acima da minha liberdade interior. Mas isso não é nenhum problema e não vai gerar nenhuma libertinagem, sabe por quê? Porque no final de tudo, o que conta é a regra que está escrita no nosso coração. Quando a gente não precisa de placas, proibido isso, proibido aquilo, proibido... Não tenho necessidade da placa externa, porque dentro de mim já existe um código de conduta que me faz livre. E toda vez que alguém venha tentar contra a nossa liberdade, nós temos todo o direito de dizer: aqui é um limite que você não pode mais ultrapassar. O filho tem que ter coragem de dizer isso para a mãe quando a relação está doentia. Mãe tem que ter o direito de dizer isso para o filho. Muitos filhos também ficam querendo interferir o tempo todo na vida dos pais. Amigos que muitas vezes não são capazes de compreender a liberdade do amigo que tem. Irmãos, namorados e namoradas, meu Deus do céu, como muitas vezes em nome do afeto a gente se prende, a gente se escraviza, a gente se sequestra. Não posso admitir que o amor venha me fazer refém de alguma coisa. O amor dos que me amam tem que me fazer ser cada vez mais dono de mim. Não pode ser o contrário. Porque quanto mais eu sou dono de mim, mais eu tenho condições de me oferecer a eles também. Por isso eu tenho que ser um promotor da liberdade. Porque ao fazer o outro livre, eu estou proporcionando a ele a experiência maravilhosa de ser ele mesmo. E de poder, sendo ele mesmo, oferecer-se aos outros. Ninguém que está amordaçado vai conseguir se oferecer, vai conseguir se dar. E volto a dizer, é um aprendizado que se dá desde pequeno. E a gente precisa fazer esse, como é que chama isso? Estabelecer um pouco aí em que nível que está essa minha liberdade interior, né? Uma análise de vez em quando, né? Será que eu estou sendo livre? Será que eu estou sendo condicionado por alguém? Será que eu estou escolhendo coisas ruins na minha vida, justamente porque estou condicionado por opiniões de pessoas que não me amam de verdade? Será que a interferência da minha mãe na minha vida já ultrapassou os limites do saudável? Será que eu estou interferindo de maneira negativa na vida de alguém? Será que eu estou avançando, retirando a liberdade do outro? Será que eu estou ultrapassando os limites daquilo que é minha obrigação observar? Não faça isso. E nem permita que façam isso com você. O Deus a quem você conhece, a quem você resolveu seguir, é um Deus que lhe propõe ser livre. Leia a carta aos Gálatas, ela é curtinha. Abre lá a Bíblia, vá antes de dormir. Dá uma lida nessa carta belíssima. Veja que ousadia de proposta é essa que São Paulo nos faz. Convidando a gente a conhecer tanto Jesus, a mergulhar tanto no mistério de Jesus e sermos livres com essa ação de Deus em nós. Ao conhecer Jesus, ao mergulhar no mistério da sua graça e da sua proposta, eu sou um homem livre.
Eu não aceito mais as amordaças da vida social, eu não aceito mais tudo aquilo que vem como imposição da sociedade, não. Eu não quero o lixo, eu não quero a pior parte, porque Jesus me faz ser livre. E porque Ele me faz ser livre, eu me encaminho para aquilo que verdadeiramente me constrói. Sem medo das pedras que me jogam, estou ali. Eu acredito no que eu faço e eu vou livremente buscar o resultado que eu sei que é o melhor. Desejo, minha gente, que hoje a gente vá dormir um pouco mais livre. Ou porque a gente pensou sobre isso, e pensar sobre isso já é de alguma maneira desencadear esse processo. Porque a gente decidiu a fazer essa liberdade acontecer, mas sobretudo, porque a gente vai permitir que Deus visite a nossa vida hoje e que Ele coloque em nós esse desejo de ser feliz, de ser livre, de você alcançar essa liberdade tão necessária à vida, que faz a diferença, que diferencia um ser humano de todos os outros. Porque onde existe um ser humano livre, ali a liberdade pode contagiar muitas outras pessoas. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.